Eu vou fazer a apresentação, primeiro seguindo só uma sucinta apresentação dos métodos de imagem que a gente pode utilizar em diagnóstico da tireoide, e depois vou passar para os guidelines, TIRADS, e terminando, porque em cada um que eu vou falando sobre os guidelines, eu já vou concluindo como as propostas para a punção aspirativa, né? Que a gente tem tanto guideline, tantos TIRADS, que isso toma bastante tempo. Então, começando com essa primeira apresentação, quando a gente fala de imagem, eu coloquei isso aqui de propósito só para a gente começar a aquecer os motores, né? Então, o que a gente vê numa imagem? Quando a gente está prestando atenção, a gente pode ter um olhar para qualquer imagem que a gente vê e interpretar da maneira que a gente quiser, em função do que a gente conhece, em função das nossas experiências, em função do que a gente está dando aquele olhar, né? Então, por exemplo, isso aqui é só uma brincadeira, mostrando, olha, a gente pode ver um casal de idosos, um cálice no fundo, depois a gente pode ver uns mexicanos, uma outra moça na janela, uma garrafa. Então, isso é só para mostrar que toda vez que a gente faz método de imagem, e o ultrassom é muito conhecido por ser operador dependente, na verdade é em função disso, né? Do olhar que a gente dá para aquela imagem, da percepção que a gente tem. E toda vez que nós estamos com no caso da tireoide, nas nossas mãos, a primeira coisa na imagem é a gente identificar se esse é um achado normal, ou se ele não é normal, mas ele também não é patológico, por exemplo, um cistinho coloide, se é uma alteração congênita, se a gente está diante de um processo inflamatório, ou se é uma doença difusa ou nodular, né? E sendo nodular, quais as grandes possibilidades, né? Se é um nódulo benigno, suspeito ou maligno, o que a gente vai fazer com aquele nódulo? Dentro dos métodos de avaliação, então nós temos ali a cintilografia, tomo, ressonância, ultrassonografia. Dentro da ultrassonografia, a gente pode explorar o Doppler, elastografia e a punção aspirativa guiada por ultrassom, né? Dentro da cintilografia, a gente sabe que a cintilografia perdeu muito espaço depois do advento da ultrassonografia, né? Então, na verdade, vai ficar reservada mais para avaliar, no caso do nódulo, se ele é um nódulo hiperfuncionante, ou então, quando a gente tem uma doença difusa, para saber sobre a doença de Graves, ou então a gente pode usar também como uma PCI, né, no pós-operatório de pacientes, ou fazer o PET com FDG, se há suspeita de doença persistente, né, no pós-operatório, ou metástases a distâncias. Então, só alguns exemplos, né? Então, no carcinoma diferenciado da tireoide com o iodo 131, né, detecção de remanescente glandular na loja da tireoide, ou detecção de metástases, principalmente linfonodos, em seguida de pulmão, em seguida de osso, e a possibilidade de planejar aí uma terapia mais adequada para aquele paciente. Na doença de Graves, né, a captação aí com iodo 131, né, mais do que 75% aqui nesse caso. É um bócio nodular tóxico, né, a doença de Plummer. Enfim, essas são as principais indicações da cintilografia, né? Quanto à tomografia e à ressonância, elas têm indicações semelhantes, mas, em geral, a tomografia fica reservada para avaliação de bócio mergulhante, que a gente faz sem contraste, pela possibilidade de desencadear uma crise tireotóxica, né? E a principal vantagem da tomografia é que ela é muito rápida. 10 a 15 segundos você faz a sua aquisição da tomografia computadorizada. Está indicada no estadiamento de tumores, principalmente para avaliar a extensão, linfonodos e a invasão de vasos, né? Principalmente as artérias carótidas, que podem ser limitantes para a conduta cirúrgica, o espaço pré-vertebral, traqueia, invasão de esôfago e mediastinal. Então, isso tudo permite um melhor planejamento pré-operatório. A desvantagem é que, como utiliza iodo, o contraste iodado, deve esperar de 4 a 6 semanas após o contraste, né, para fazer, por exemplo, uma radioterapia. E isso retarda, né, o tratamento ou qualquer outro exame que possa ter essa influência. A ressonância também está indicada para o estadiamento de tumores. A desvantagem é que ela demora mais em relação à tomografia, né, de 30 a 40 minutos. A vantagem é que ela não utiliza o contraste iodado e, dentro da permeabilidade do T1, né, ela avalia os bócios multinodulares, então, podendo aí evidenciar um nódulo com acentuado realce ou achalte tardio, né? E também ela permite um maior planejamento cirúrgico, ela ganha da tomografia na observação do espaço pré-vertebral. Aqui só um exemplo, um papilífero, né, mostrando
aqui que já tem uma trombose tumoral da jugular, já tem os linfonodos, a invasão aqui da traqueia, a carótida aqui já está tomada em mais de 270 graus, aí, então, na verdade, a circunferência praticamente já tem também, a gente pode falar que tem a parede, tem invasão. Esse é um carcinoma medular, já com linfonodos aí mediastinais, né? Uma provável invasão ali da traqueia também. E a ultrassonografia, que é o nosso grande método na avaliação da tireoide, ele tem a sua indicação para a localização de lesões tumorais palpáveis. Na verdade, a gente não deveria usar ultrassonografia de screening, né, para nódulo, na verdade, só quando a gente tem palpado ou quando a gente tem que caracterizar algum nódulo na tireoide, também para fazer a volumetria glandular, em screening para pacientes só com risco aumentado para câncer de tireoide, não para fazer na população geral. Estadiamento cervical ele também deve ser feito quando a gente tem algum nódulo suspeito na tireoide, no segmento pós-operatório e, como eu já disse, né, para guiar a punção aspirativa. Se a gente fosse comparar a palpação, que é um método para identificação de nódulo, a cintilografia e o ultrassom, a gente sabe que nódulo palpável a gente encontra em cerca de 5 a 10% dos adultos. A cintilografia tem uma baixa sensibilidade nessa detecção e a ultrassonografia vai identificar nódulos em até 88% dos pacientes submetidos a esse exame. Também a gente tem a informação de que 70% dos casos com nódulos únicos à palpação e a cintilografia, na verdade, mostram-se múltiplos nódulos ao ultrassom. Então, com esse desenvolvimento tecnológico lá da década de 80 e 90, a ultrassonografia passou a ser a melhor ferramenta para detectar nódulo na tireoide. Então, devido às sondas de alta resolução, a gente detecta hoje lesões de 1 a 2 milímetros, e isso leva à identificação incidental de nódulos numa grande porcentagem, gerando aí um problema clínico e diagnóstico, né? Então, se nós do ultrassom estamos gerando esse papel, cabe a nós também distinguir ou excluir câncer, né? Então, quais aqueles nódulos que sempre devem fazer a punção aspirativa e quais aqueles em que a PAF é inadmissível. Esse é o grande papel da ultrassonografia referente aos nódulos da tireoide, né? Então, o que a gente pode falar em relação aos nódulos da tireoide durante o nosso exame, né? Então, a caracterização ao modo B, ao Doppler elastografia, a gente pode fazer um segmento desses nódulos de citologia benigna ou indeterminada, se há associação desses nódulos com doenças difusas da tireoide, por exemplo, as tireoidites e o Graves, o estadiamento cervical, sempre olhando o compartimento central e lateral, né, nos linfonodos, e também cistos cervicais e qualquer outra anormalidade que esteja em conjunto com os nódulos, ajudando a melhorar o nosso planejamento cirúrgico e a guiar esses procedimentos, inclusive a punção não só de nódulos, mas também dos linfonodos, com a dosagem de tireoglobulina ou calcitonina, né, no lavado do aspirado. Então, quando a gente fala ultrassom modo B, a gente está querendo falar que é a escala de cinzas, o Doppler colorido, quando a gente faz o mapeamento Doppler colorido, que aí a gente pode falar do convencional ou do Power Doppler. Qual a diferença? O convencional ou Power Doppler, que na verdade é um nome comercial, mas é chamado Doppler de amplitude, né? Na verdade, o Power Doppler é 8 vezes mais sensível do que o Doppler convencional nos aparelhos mais antigos. Nos aparelhos mais atuais, eles quase não têm diferença na sensibilidade do seu mapeamento. E o Doppler espectral, né, que é também chamado Doppler pulsado, mas, na verdade, o nome mais correto é o espectral, que é o que forma esse traçado. Está muito ruim de ver, porque eu estou achando tão clara essa tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? As principais vantagens no uso desse mapeamento Doppler, né, é que ele pode, além de auxiliar na identificação do nódulo, num parênquima que seja finamente heterogêneo, ou um nódulo extremamente isoecogênico, ou seja, que ele tenha o tom de cinza da glândula tireoide, a gente pode ter com ele um foco maior na estratificação do risco para a malignidade do nódulo, né? Então, a interpretação correta desse mapeamento vai propiciar informações que são muito relevantes no diagnóstico, né? Indicando melhor a PAF ou contraindicando a PAF. E em glândulas multinodulares, a gente consegue também, com o mapeamento Doppler, destacar os nódulos que são com maior risco de malignidade, né? E, além disso, seguir, como eu já disse, né, um nódulo de citologia indeterminada ou benigna que não foi encaminhado para a cirurgia, ou indicar aí uma rebiópsia
mesmo naqueles casos de citologia negativa. Tá? Vou falar um pouquinho da elastonosgrafia, porque eu não vou falar adiante, então eu resolvi colocar aqui porque é uma questão de atualização, né? A elastonosgrafia é uma modalidade dentro da ultrassonografia, né, que, na verdade, é uma técnica que depende do equipamento e também do operador. Né? Ele estuda as propriedades elásticas do tecido, e seria como se fosse a ultrassom na versão da palpação, né? Porque o som, ao passar os nódulos mais endurecidos, ele tem uma velocidade maior. Então, eles são codificados dessa maneira na nossa tela. E aí eles aparecem. Os mais endurecidos têm essa versão aí na elastonosgrafia. Então, ele quantifica, além de fazer um mapeamento com um colorido, que a gente chama de elastograma, ele também vai fazer a quantificação dessas alterações do nódulo em relação ao tecido onde ele está inserido, ou seja, a glândula, ou se essa glândula não for uma glândula normal, a gente pode também comparar com a musculatura adjacente. Ainda não está muito bem incorporada à prática clínica, mas vários equipamentos já têm esse software e a gente pode dar essas informações. Nós temos dois tipos de elastonosgrafia. Essa que eu trouxe é a mais comum, que a gente já tem propagada nos equipamentos. Essa por pequenas compressões, que a gente faz pequenas pressõezinhas na pele, e a gente fica observando se esse nódulo se desloca ou não, que nem esse, que era um nódulo mais amolecido, então ele acaba fazendo esse deslocamento. Nós temos algumas possibilidades, por exemplo, aqui, que nós temos a escalinha do mais mole, que está codificado em vermelho, mais duro em azul, e é isso que nós fazemos. Olha, como o nódulo é mais amolecido, ele se comprime, descomprime, e o outro não, ele não se deforma tão fácil, né? E aqui também nós temos a possibilidade de ver se a compressão que a gente está fazendo está de acordo com o que é preconizado pelo equipamento, se ela está correta. Então, nessa escalinha verde, quando alguns equipamentos têm essa escala verde, outros têm uma escala sinusoide aparecendo embaixo, né? Então, aqui fala, por exemplo, quando ele está em vermelho, ele não está aqui fazendo a correta compressão, e quando ele está com a coluna completada, ele está de forma comprimido corretamente. E vários equipamentos, cada equipamento tem um tipo de elastograma. Então, esse, por exemplo, era um paciente que a gente já vê que tem uma ecotextura aqui mais heterogênea e mais hipoecogênica, e identificado esse nódulo, que é isoecogênico ao parênquima, e aqui mostrando na elastografia que ele tem um tom mais endurecido, aqui que está codificado em verde para azul, né? Vai ficando mais endurecido quando está esse azulão. Na verdade, esse caso era um caso de carcinoma papilífero inserido numa tiroidite. E aqui aquela sinusoide que eu falei, ao invés daquela escalinha lá do verdinho, a gente pode ter essa sinusoide aqui também mostrando se a compressão está sendo feita de forma correta e calculando. Esse aparelho é um aparelho da Toshiba que pode calcular esses índices que a gente chama índice de strain, né? Então, é o índice de deformação daquele nódulo, né? E aqui é da Philips também mostrando que tem esse elastograma e esses índices que podem ser calculados sempre comparando, né, o nódulo com o tecido adjacente. Segundo os guidelines, né, na verdade, uma das limitações é que os equipamentos diferentes e a dependência do operador também pode limitar um pouco essa aquisição pela elastografia. Na verdade, o que hoje nós temos botado muita fé é que a Shearwave, que é independente dessa compressão, é outro tipo de elastografia, possa tirar esse grau de dependência do operador. Tá? Das limitações que nós temos, uma das limitações que já é conhecida na deformação é quando nós temos alguns nódulos superpostos um ao outro, né? Então, por exemplo, quando nós temos aqui algum nódulo que vem na sequência anterior e posterior, isso pode limitar também a veracidade aí da elastossonografia, né? Ou quando nós temos calcificações grosseiras periféricas, como nesse caso, isso também vai limitar a aplicação da elastossonografia. Além disso, nós sabemos que não são candidatos perfeitos, né? Não devem ser submetidos à elastossonografia pacientes obesos ou com bossos multinodulares, ou nódulos coalescentes, ou naqueles assim, muito posteriores, né? Nódulos muito posteriores ou muito inferiores. E pacientes com essas áreas císticas também, calcificações e áreas císticas também não devem ser
feitas essa elastossonografia, né? Então, a gente já tem vários trabalhos na literatura da elastossonografia com resultados conflitantes entre os trabalhos. Isso sempre aparece quando a gente tem um método novo, né? E em função exatamente esses bias em relação ao método e à técnica empregada. Mas alguns critérios já têm sido colocados, né? Então, em função da elasticidade do nódulo, né? Aquele totalmente elástico até aquele que não é nada elástico, né? E aí já surgiram algumas classificações. O que mais tem sido utilizado é esse diastéria aqui, que tem sido colocado, porque é o que mais, na verdade, codifica a realidade da gente. Esse também é um trabalho muito antigo lá da Thomas Jefferson, e o pesquisador emprestou esses slides, e ele já estava fazendo a correlação, principalmente, ele falava que a principal aplicação que ele estava querendo encontrar é dentro das lesões foliculares, que realmente interessa para a gente, porque é o que dá muita dúvida na citologia, né? Então, em função aqui também, olha, do que é mais deformável, mais mole, e em função do que é mais duro ou menos deformável aí na elastossonografia, seriam os padrões aí tumorais. E aqui mostrando um pouquinho desse caso, que é muito interessante, esse caso também é deles, mostrando que do lado, um ao lado do outro, tinha um adenoma e um carcinoma. Então, vejam aqui, o adenoma sendo bem comprimido, está decodificado em verde, e o carcinoma aqui em azul. Então, é bem interessante porque é um ao lado do outro, né, mostrando aí a diferença na elastossonografia e strain, aquela de compressão. A parte importante da ultrassonografia é o nosso estadiamento, né? Depois do que a gente identificou um nódulo e se ele é suspeito, o que a gente pode informar para quem é prescritor, né? Ou cirurgião ou endocrinologista. A gente pode falar do padrão geral da glândula, se há associação do nódulo com outras doenças, né? Como a tiroidite, o Graves, que pode aí ajudar já no planejamento cirúrgico, a característica do nódulo, principalmente se a gente tem alguma lesão com extensão extracapsular, a tireoide, né, colocando sempre com o máximo de detalhes a respeito das características do nódulo, é a coexistência de outros achados patológicos, como as paratiroides, se tem alguma aumentada, a massa, se tem linfonodo acometido no compartimento central, principalmente, porque é uma abordagem mais difícil, né? Então, em função disso, a gente pode falar. Então, só alguns exemplos. Imagina um nódulo grande aqui, numa tiroidite, já abaulando o contorno glandular. E isso já leva a maior suspeita de extensão, né? Aqui mostrando também, não só tome a ressonância, podem fazer esse estadiamento muito bem, mas ultrassom também mostrando a invasão do anel traqueal, aqui também já mostrando o borramento da cartilagem, né? E aqui mostrando em relação aos planos superficiais, a musculatura, que também já tem uma invasão aí desses planos. E aqui, nesse outro caso, também mostrando o mesmo, né, no longitudinal e transversal. Então, mostrando que já tem invasão dos planos adjacentes à tireoide. Então, aqui, numa glândula aqui que a gente tem vários nódulos, lembrar sempre que a gente tem que, além da gente poder fazer com o modo B, olha, com microcalcificações, o lobo direito, o lobo esquerdo, uma paciente com vários nódulos, esses com microcalcificações, também aqui já tem uma suspeita, a gente deve fazer o estadiamento. E aqui, olha, estadiamento pré-cirúrgico já mostrava linfonodo no nível 6, com o mapeamento Doppler, esses linfonodos se mostram bem suspeitos, porque eles não têm aquela vascularização hilar, né? Então, mostrando aqui, olha, no corte longitudinal, no corte transversal, já tinha no nível 4 também, são todos da mesma paciente. Então, era uma paciente que a gente descobriu na 14ª semana de gestação, ela já estava fazendo acompanhamento em outro serviço, e, na verdade, ela tinha nos dois lados carcinoma papilífero esclerosante, vários focos, né? E já com metástase. Então, na verdade, a gente teve que retardar aí a cirurgia dessa paciente pela gravidez, passar esse período, né? E dentro desse estadiamento, lembrar sempre que a gente pode, com a ultrassonografia, examinar não só os linfonodos do compartimento lateral e central, mas também estender a nossa visão até a fúrcula external, na região do ocioide, todo o trajeto do tireoglosso, que pode ser sede de metástase também, tá? E, aí, além disso, a invasão das carótidas cervicais da jugular interna. Sempre lembrando que essa busca de metástase é muito ativa, né? Depende muito do conhecimento de quem examina, de quais os locais que ele deve procurar e explorar,
né? E também como se apresentam essas metástases. Isso é extremamente importante, né, quando se está fazendo estadiamento cervical. E só para mostrar um pouquinho do que a gente pode ver na ultrassonografia em relação aos linfonodos, né, o linfonodo normal, aqui mostrando o linfonodo com hilo, o linfonodo que tem a cortical hipoecogênica, mais cinza escuro, né, essa parte mais clara é o hilo do linfonodo, né, então mostrando aqui com o padrão habitual aqui da vascularização hilar, essa relação hilo-córtex é importante, sem áreas de necrose, sem calcificações, sem áreas císticas, de contornos regulares, e ou a gente não tem nenhuma vascularização, ou a vascularização é desse padrão praticamente hilar, que é o normal. E quando ele é suspeito, né, dimensão a gente fala que é muito pouco significativo, mas, por exemplo, esse daqui que tem microcalcificações, ele ainda permanece numa forma alongada, né? Ou quando já está envolvendo toda a vasculatura aqui do pescoço, já temos a invasão aqui da carótida, veja essa massa, né, conglomerado ganglionar aqui, extenso. Quando tem alterações da textura também, vejam, com áreas císticas e esse outro aqui com microcalcificações. A vascularização bastante intensa na região cortical. E vejam a diferença, né, no mapeamento colorido, aqui uma vascularização hilar e aqui na dinâmica, né, vendo um mapeamento todo na região cortical. Então, é bem diferente e o Doppler aqui também pode ajudar bastante.